Curso de Numerologia da Alma, Nível Médio 2, Módulo 6, Aula D8A. Os desafios de quem deve aprender a harmonizar espírito e matéria. Texto de Gilberto Gonçalves. Introdução. Energia Sutil, de John Davidson. Espiritualidade do Corpo, de Alexander Lowen. Os maiores desafios da sociedade moderna estão, sem dúvida, no processo de harmonização do espírito com a matéria. Luta-se contra o medo da pobreza e se recai no culto à riqueza. Busca-se no trabalho a fonte de recursos para o sustento da família e despreza-se o papel de gestor do lar para dedicar cada vez mais tempo a ganhar dinheiro. O rico é que é feliz, ou a felicidade só existe com riqueza. Tanto faz a ordem com que se faz a afirmação. O que tem contado mesmo é a busca de recursos materiais para tentar encontrar a felicidade. Enquanto isso, o progresso espiritual é colocado num segundo plano, deixado para mais tarde, quando sobrar tempo. Equilibrar um e o outro, eis o desafio. Em seu livro Energia Sutil, o autor aborda a questão de que tudo é energia. A alma e o corpo só diferem no padrão vibratório. Conciliar essas polaridades, para quem foge do lugar comum, vem sendo um grande sofrimento. Isto faz com que nos sintamos numa encruzilhada, sem saber que rumo tomar. O conhecimento místico e a física moderna podem dar uma grande ajuda para nos fazer chegar a um entendimento. Os seres humanos e todas as criaturas vivas são um enigma. Existirá uma solução para esse enigma? Os nossos pensamentos e sentimentos mais íntimos buscam um entendimento de quem somos e para onde vamos. Pensar será a abordagem correta para resolver o problema? Afinal de contas, o que são os nossos pensamentos, nossa mente e nossas emoções? Vive-se perdido no mundo sem ter explicação plausível para diversos mistérios que vão sendo empurrados para debaixo do tapete da vida. Não se sabe dizer onde estávamos antes de nascer e nem para onde iremos após a morte. A explicação para esses fatos tem um fator que se perpetua através dos tempos, a simplicidade de uma experiência mística interior. Entretanto, a incapacidade de descrever essa experiência em termos físicos costuma levar à incredulidade os que jamais tiveram acesso a semelhantes experiências. A consequência é que o descrédito nas explicações ocultas fortalece ainda mais os apegos à matéria. Todos têm uma vida interior e uma vida exterior. Se a vida exterior é eminentemente complexa, a vida interior, para a grande maioria, ainda é mais do que isso. O mundo que supomos estar fora se encontra, na verdade, dentro de nós. Há de se reconhecer, porém, que uma nova geração, em diversas partes do mundo, está vivendo o processo do despertar da consciência. A aceleração desse processo começou nos anos 50 e assumiu forma prática e mais profunda na década de 80. Este despertar de consciência conduz a uma visão mística da vida. Mas os místicos raramente descrevem suas próprias experiências interiores, pois entendem a incredulidade dos seus prováveis ouvintes. A realidade que vem sendo revelada
é que existem muitos paralelos de pensamento entre a física moderna e a filosofia mística. Fritjof Capra, em seu livro O Tao da Física, nos proporciona um excelente estudo a este respeito. A física moderna afirma que o que nos parece sólido nada mais é que energia cósmica, ora se manifestando como partículas e ora como ondas. De modo geral, pode-se afirmar que a matéria sutil antecede a matéria física, ou seja, tanto o sutil como o denso é energia pura. E por extensão, espírito e matéria são energias em estágios diferenciados. Ah, quando a humanidade despertará para essa grande verdade, meus aprendizes? Ser rico espiritualmente ou financeiramente é a mesma coisa, em níveis de consciências diferentes. Este é o grande desafio que a cada dia desafia a humanidade na sua busca de felicidade. Percebe-se bem isso na medicina ocidental, quando o médico afirma que uma doença é só psicológica. A sensação de quem ouve esse diagnóstico é que se trata de algo irreal, mas não é. Trata-se de algo muito real: energia. Todas as doenças expressam de verdade um ou mais aspectos psicológicos. As pessoas espiritualmente equilibradas atraem energias favoráveis e com elas tudo parece dar certo. E dá mesmo. Elas são aquelas que estão sempre no lugar certo e na hora certa. Tudo flui bem na vida delas. Podemos afirmar que elas são aquelas que souberam equilibrar as energias espirituais com as energias materiais, ou são capazes de conciliar o sucesso material com o progresso espiritual. Não podemos, porém, imaginar que tudo dê certo para uns e errado para outros. Atividades boas e más são necessárias para a evolução no plano físico. Se tivéssemos apenas karmas bons, certamente não mais estaríamos neste mundo, mas num outro de vibrações muito mais elevadas. Todos reclamam da poluição no planeta como a responsável pela perda da qualidade de vida e o surgimento de diversas doenças. De fato, a poluição acontece em todos os níveis de energia humana e pode criar efeitos negativos que se refletem em perturbações da energia em nosso organismo, acarretando problemas de saúde e qualidade de vida inferior. A propaganda e a mídia são grandes responsáveis pela poluição mental consciente que se juntam às vibrações de outras pessoas. O ar e a água estão poluídos por agentes químicos que destroem a vida e causam desequilíbrios. Os alimentos estão contaminados por venenos e cheios de aditivos. Os produtos industrializados são fabricados mecanicamente sem nenhum sentimento. As lanchonetes oferecem alimentos de péssima qualidade. A espécie humana está tão apegada a consumir o que lhe é oferecido que não questiona se o produto possui alguns aditivos ou agentes químicos prejudiciais à saúde. E os que produzem ou comercializam o produto não estão nem aí para os venenos que utilizam para conservar, dar sabor ou colorir o alimento. Lucro é o que importa, a saúde é uma questão de detalhes. Da mesma forma, oportunidades para ganhar dinheiro e enriquecer são mais atraentes dos que as que oferecem chances de crescimento espiritual. Muitos pensam, mas não dizem, quanto é que eu ganho nisto? Outros se justificam
alegando que não tem tempo a perder com essas coisas espirituais, pois o seu corpo e da sua família precisam ser alimentados. O dinheiro, o poder e o egoísmo tornam os seres humanos quase cegos. A maioria acredita que a ciência resolve e responde todas as suas dúvidas e atende todas as suas necessidades. Até que um dia percebe-se que há muito a entender e que não há ciência que possa explicar. John Davidson encerra o seu livro afirmando que precisamos ter a mente aberta e os olhos atentos. Apesar da situação confusa em que vive a humanidade, ele acredita que a solução virá da unicidade e da simplicidade em todos os sentidos. E, em consequência, surgirá uma nova tecnologia que conduza à harmonia, uma fusão de interesses pessoais que se conciliem com os interesses globais, a transformação da ciência numa filosofia de base espiritual e uma atmosfera mais integrada e mais saudável envolvendo todo o planeta. Em seu livro A Espiritualidade do Corpo, Alexander Lowen lembra que o pensamento religioso oriental caracteriza-se por associar a espiritualidade com uma perspectiva energética do corpo. No Hatha Yoga, postula-se a existência de duas energias opostas, Ra, a energia do Sol, e Ta, a energia da Lua. O propósito da prática do Hatha Yoga é alcançar o equilíbrio entre essas duas forças. No pensamento chinês, a saúde depende de um equilíbrio apropriado entre energias opostas, Yin e Yang. A visão ocidental vê a energia principalmente em termos mecanicistas e mensuráveis. Por isso, recusa-se a reconhecer a existência dessas forças energéticas. Se retornarmos às questões religiosas, percebemos que todas as religiões têm por objetivo ajudar o homem a se resignar diante da inevitabilidade do conflito entre seus ideais e as regras sociais a que vivem submetidos. Nas religiões monoteístas, a solução consiste em colocar a felicidade nas mãos de Deus, renunciando principalmente ao uso do seu próprio poder. As religiões orientais também advogam o mesmo tipo de renúncia, sendo que no hinduísmo e no budismo a meta é fundir o eu individual com o eu universal. Na filosofia chinesa, o objetivo é procurar atingir um equilíbrio entre as duas grandes forças da natureza, o Yin e o Yang. Em todas as religiões, prega-se o amor como a máxima inspiração e a humildade como a atitude de se alcançar o ideal religioso. A base de uma vida reta é a existência de princípios que regem suas atitudes, evitando que elas hajam em função dos seus desejos momentâneos e necessidades imediatas, como se fossem crianças. Esse comportamento infantil é encontrado em muitas pessoas que só pensam em si mesmas. Quando tem fome, a criança quer comer imediatamente. Um adulto consegue tolerar a fome até conseguir a refeição do seu agrado. Quem não agir dessa forma em qualquer situação estará comportando-se como uma criança. E será que este não é um dos maiores problemas a enfrentar pelos que têm os desafios do número 8? Afirma o autor que o narcisismo é a doença mais comum do mundo moderno. O fisiculturismo é citado como um bom exemplo disso, quando o ser humano modela os seus músculos para projetar uma imagem de virilidade, força e poder. Na maior parte dos casos, essa fachada viril
oculta uma criança confusa e assustada. A ruptura entre a aparência externa do musculoso e os seus tristes sentimentos íntimos rompem a integridade da sua própria personalidade. Os princípios éticos, morais e espirituais são os verdadeiros condutores do comportamento da criatura evoluída, mas isso nos conduz a um dilema. Princípios têm de se basear em sentimentos que não podem ser ensinados se não houver exemplos. E quem se encontra, nos dias de hoje, em condições de dar exemplos de ética, moral e espiritualidade? Falar sobre algo que não se pratica é como pregar num deserto, ou ainda melhor, é tentar fazer um cego enxergar através de um sermão. De qualquer forma, é preciso formular e ensinar princípios éticos através dos quais os seres humanos, especialmente os mais jovens, possam orientar o seu comportamento. E, para que o ensino seja eficaz, é preciso reconhecer o papel do corpo físico no aprendizado. Isto requer uma ênfase no fato de que o comportamento moral visa promover não só os bons sentimentos do indivíduo, como também o bem-estar físico e material da comunidade. A realidade é que não basta ensinar a ser bonzinho e a ter pena de quem sofre. É preciso tomar atitudes em defesa das minorias e dos discriminados. Não se pode viver para obter riqueza e se tornar um digno chefe de família ou uma mãe zelosa se não se olhar ao redor e trabalhar pelo bem-estar da comunidade. O autor reconhece que não é fácil resistir à tentação do poder ou à força do desejo, e quando fraquejamos, traímos a confiança em nós depositada. Mas o que não se pode é aceitar a exceção como regra geral. A luta pelo dinheiro, riqueza e poder em si não é motivo de condenação, desde que os ideais que influíram na luta sejam nobres e benéficos a muitos, e não somente a uns poucos, ou apenas a si mesmo. Desafios terríveis os governados pelo número 8. Quem os enfrenta tem enormes dificuldades para vencê-los. E quando os vence, num ciclo, pode iniciar com o sabor de fracasso e de perdas o seu ciclo seguinte. Muitas vezes terá de repeti-lo num outro ciclo, e se eles surgem no quarto e último ciclo, é sinal de muito esforço dessa alma para se livrar dos apelos da matéria. Terá de lutar contra a obsessão de crer que é o dinheiro que dá felicidade. Elas poderão sofrer muito e viver uma velhice de tristeza e frustração.